Presidente, gravação iniciada. Obrigada. Então, retomando a nossa sessão de julgamento do dia 14 de janeiro de 2021, período da manhã, a segunda parte da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros Paulo César Macedo Pessoa, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develi Montes, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale, Sheila Aires Cartacho Gomes, que nessa sequência votarão. A doutora Cláudia está substituindo o doutor João Maurício, que é conselheiro titular da turma, e permanecerá conosco durante toda a sessão, em razão de licença do conselheiro. Nós vamos retomar a nossa pauta a partir do item 96, relatoria do Dr. Kleber Eduardo da Silva Eger. Microfone, Kleber. Esse processo é um retorno de diligência, porque no primeiro julgamento eu tinha colocado intempestividade, porque de fato tem aqueles do correio que se tira na internet, que indicava que ele tinha sido intempestivo, mas acabou sendo convertido em diligência para que se anexasse o AR. Então, voltou da unidade preparadora dizendo que não tem o AR. Desse modo, usando aqui, eu verifiquei a jurisprudência do CARF, eu considero que tempestivo o recurso do contribuinte, eu considero tempestivo, então deve ser analisado. Então, trata-se de uma auto-infração do imposto de renda, rendimento caracterizado por falta de comprovação da origem dos recursos creditados em conta de depósito ou investimento, né, não comprovado quando intimado. A nível de recurso, o contribuinte alega o seguinte: cerceamento do seu direito de defesa, que o sigilo bancário foi quebrado de forma ilegal, solicita perícia na empresa Odisseia Incorporações para comprovação de suas alegações, formula quesitos, requer ao final arquivamento do processo por legítimo cerceamento do seu direito de defesa. Então, eu cito aí a resolução, que ele foi lá, e a resposta da unidade preparadora. Esse é o relatório. Então, da análise de admissibilidade do recurso, eu considero tempestivo por falta do AR. Né? A diferença é de 2 dias somente lá no... Então, não dá para precisar somente com aquele documento tirado na internet do correio, eu considero tempestivo, então. Da preliminar, então, do cerceamento de direito de defesa, o recorrente alega que demonstrou que era procurador da empresa Odisseia Incorporações, com amplos e limitados poderes, e demonstra que o mesmo movimentava o caixa desta, inclusive com a utilização de sua conta corrente, e que tais alegações não foram sequer analisadas pela DRJ, que constitui cerceamento de seu direito de defesa. Não procede a alegação do recorrente, pois que a DRJ manifestou sobre a matéria da seguinte forma, conforme o acórdão recorrido. Então, eu provo aqui que, de fato, houve a manifestação da DRJ. Desta forma, rejeita-se a alegação de cerceamento de direito de defesa por falta de manifestação do DRJ em matéria suscitada na impugnação. Das demais questões, quanto à alegação de seu sigilo bancário foi quebrado de forma ilegal, eu não conheço essa matéria, pois que não foi suscitada na impugnação, matéria preclusa. Rejeita-se o pedido de perícia na empresa Odisseia Incorporações por desnecessária formação da convicção no presente julgamento, uma vez que se trata de depósito realizado em conta corrente da pessoa física e quando intimado não apresentou documentos que comprovassem que o mesmo não era titular dos depósitos. Do exposto, voto por não conhecer da matéria preclusa, rejeitar a preliminar, rejeitar o pedido de perícia e negar provimento ao recurso. Esse está diferente do que eu já salvei, né? Esse processo. Não sei. É engraçado, abrir um 96 aqui, deixa eu ver. Eduardo da Silva Eger. Esse eu não alterei, não. Ah, não, eu peguei o número errado aqui.
Peguei o 86. Ok, é só para esclarecer a doutora Cláudia, esse processo era que só tinha aquela telinha dos Correios. E aí voltou para diligência, porque assim, tem membros da turma que entendem que aquilo ali é suficiente, né? Aí o Paulo alertou em relação à necessidade de ter o AR, né? Eu concordo com isso. Isso, aí voltou justamente para anexar esse AR. Eu lembro desse processo. Alguém tem algum questionamento? Eu vou colocar em votação. Doutor Paulo. Acompanhe. Doutor Wesley. Acompanhe. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo a matéria preclusa, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar, deferir o pedido de perícia e negar-lhe provimento. Acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos. Item 96. Por unanimidade de votos. Em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo a matéria preclusa e na parte conhecida rejeitar a preliminar, indeferir o pedido de perícia e negar-lhe provimento. 97 e 98 já foram. 99 eu vou deixar para de tarde. Eu vou para o item 100. O doutor Maurício. Jair Francisco Ottoni. Vamos lá. Jair Francisco Ottoni, né? Isso. Atrás do recurso voluntário, folhas 400, 403, em que o recorrente sustenta em síntese que o montante total dos depósitos bancários referidos pela fiscalização não pode ser considerado como rendimento líquido da atividade rural, como consta da decisão recorrida. Não há, em todos os anos apurados, sinais exteriores de riqueza. O fisco desconsiderou os débitos constantes dos estratos juntados aos autos e apenas somou os créditos efetuados em conta bancária, considerando-os equivocadamente como omissões de rendimento. Todas as informações necessárias da tributação foram devidamente declaradas na DIRPF do recorrente. O fisco não produziu nenhuma prova de omissão de receitas. Depósitos bancários isoladamente considerados não implicam necessariamente renda. Aí eu faço um longo relatório, menciono que a DRJ de Juiz de Fora, por meio do acórdão 0944-605 de 20 de junho de 2013, folhas 385 a 390, negou provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento que está aí na ementa. Tá? O recurso é tempestivo, eu conheço integralmente do recurso, faço arrazoado sobre o ônus da prova, nesse caso, incumbir ao contribuinte, ao recorrente, se tratar de uma presunção legal relativa lá do 42, parágrafo 3º da 9430 de 96, cito aqui o contido às folhas 388 a 390 do acórdão 0944-605 da DRJ, no qual se menciona que, ao contrário do que afirmou o contribuinte, foram considerados como receitas da atividade rural todos os valores, depósitos, créditos de suas contas correntes, excluídos para fim de tributação os valores declarados nos anos calendário 2006 a 2008. Tá? Além disso, que as declarações retificadoras apresentadas após o início do procedimento fiscal não foram acatadas pela fiscalização, e seguindo a forma de tributação adotada pelo contribuinte em suas declarações, foram elaboradas planilhas, folha 21, e como nos anos calendário 2006 e 2008 o resultado apurado foi positivo, as despesas de custeio foram
totalmente absorvidas pela receita declarada, sendo que para o ano calendário 2007, como o resultado apurado foi negativo, esse valor foi compensado. Já para o ano calendário 2009, o interessado havia declarado receita igual a zero, sendo que o valor das despesas de custeio escriturado em livro caixa foi considerado para se chegar ao valor tributável. Sendo assim, observa-se claramente que a fiscalização tributou sim o defendente por omissão de rendimentos oriundos da atividade rural, sendo que o início da fiscalização realmente ocorreu por constatação de depósitos bancários. Dessa forma, restando cristalino que foi adotado o procedimento correto pela autoridade lançadora, tendo acatado a afirmação do litigante de que os créditos em conta corrente eram provenientes de sua atividade rural e assim tributado, o interessado nada a alterar no feito fiscal. Né? Então, diante disso, eu nego provimento ao recurso, senhores. Sugiro, né, negarmos provimento ao recurso. Ok, doutor Maurício, obrigada. Algum questionamento? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 100, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Eu vou passar para o 104. Eu tô, pela classificação que o Paulo fez, eu tô priorizando os de menor complexidade, para a gente dar um andamento mais célere agora na parte da manhã. Tranquilo, senhor presidente. E na parte da tarde a gente retoma os demais. Vamos lá, então. Trata-se de recurso voluntário, só para o José Ribamar, né? Trata-se de recurso voluntário, folhas 2.132, 2.159, que o recorrente sustenta em síntese que é inconstitucional a lei complementar 105, a quebra do sigilo bancário é inconstitucional, os depósitos bancários isoladamente considerados não implicam necessariamente renda, o valor total das pós-omissões não pode ser considerado como base de cálculo do imposto, a presunção do artigo 42 colide com as diretrizes de criação de presunções, o fato ocorrido durante o ano de base de 2005 já foram alcançados pela decadência, já foi lavrado auto de infração no processo tal, com o mesmo período, não houve a preocupação do fiscal em descobrir qual o percentual de cada um dos envolvidos na suposta omissão, bem como não houve o rito processual para cada um dos titulares da conta corrente em apreço, a multa aplicada no patamar de 75% é confiscatória, não cabe a aplicação da taxa Selic, os valores em questão têm origem na distribuição de lucros da empresa tal, dos anos 2004 e 2005, um crédito em 2005 e 2006. Sendo o recorrente responsável por tal pessoa jurídica. Faço um longo relatório, como os senhores podem observar na minuta do voto, e cito também a decisão da DRJ de Fortaleza, por meio do acórdão 08-25979, folhas 2104 a 2124, que negou o provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal. Bem, esse é o relatório do essencial, o recurso é tempestivo, eu conheço parcialmente, deixando de conhecer as alegações de inconstitucionalidade em respeito à súmula CARF número 2. No que se refere à nulidade de quebra de sigilo bancário, nulidade não há. Faço menção aos artigos 59 a 61 do decreto 7235. Faço uma argumentação a respeito do ônus da prova, que nesse caso específico é do contribuinte, tendo em vista que se trata de uma presunção legal relativa. Inclusive, é importante mencionar ali as folhas 15, 2 parágrafos antes do início do item 3 da decisão, que o contribuinte, né, o recorrente, ele deveria ter trazido em sua impugnação eventuais documentos que comprovassem a alegação da duplicidade de lançamento, coisa que ele não o fez, como também reconheceu a DRJ, as folhas 2117. Tá? No que se refere à omissão de rendimentos propriamente dita, me parece que o contribuinte de fato não se desincumbiu do seu ônus probatório, certo? Razão pela qual, que valendo também da súmula CARF número 26, me parece que ele não tem razão, o recorrente não tem razão.
No que se refere ao momento da ocorrência do fato jurídico tributário, cito aqui a súmula CARF número 38. No que se refere a... Então, não tem razão também o recorrente. No que se refere ao suposto cancelamento de débitos de imposto de renda, com base lá na súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, me parece que essa súmula está superada, então não há como se aceitar essa argumentação, né? Não há dúvida de que o cancelamento em questão promovido pelo Decreto-Lei 2.471 de 88 diz respeito a créditos de imposto de renda anteriores à edição do decreto e não posteriores, sem razão também, novamente, o recorrente me parece. E no que se refere à aplicação da taxa Selic, cito o súmula CARF número 4. Então, diante de todo exposto, conheço parcialmente do recurso e nas matérias conhecidas nego o provimento ao recurso, senhora presidente. Ok, obrigada, Maurício. Tem algum questionamento? Doutor Paulo, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Não saiu. Não saiu. Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanha. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Também acompanho. Então, item 104, José Ribamar, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, reconhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Eu vou para o item 106, do doutor Maurício também, Marcelo Idas. Está sem microfone, Maurício. Ainda bem que você avisou dessa vez, hein, Sheila? Ainda bem. É um caso de omissão de rendimentos também, senhores. Trazem o recurso voluntário 225 a 230, em que o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou a situação civil e jurídica do recorrente como gestor e não traz informações sobre sua mandante, a empresa Máquinas de Ferrovia São Paulo, a qual juntou cópia do seu IRPJ. Com isso, deixou o acórdão de aplicar o entendimento contínuo à súmula CARF 1432. Isso porque os recursos que transitaram na conta bancária de corrente são de titularidade da empresa citada. Os extratos bancários apresentados para a oficialização foram obtidos de forma ilícita por meio de quebra de sigilo bancário sem prévia decisão judicial que autorizasse. A procedência do auto de infração significará ofensas aos artigos 43 e 45 do CTN, implicando tributação em duplicidade, e o recorrente comprovou a origem dos depósitos efetuados em sua conta bancária como pagamentos de titularidade de máquinas e ferrovias tal. Faço o relatório. Ao final, menciono o acórdão da DRJ do Rio de Janeiro, 12.60.520, de 17 de outubro de 2013, folhas 214 a 219, que negou o provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal conforme a ementa que está aí para os senhores. O recurso é tempestivo e eu o conheço integralmente. No que se refere à nulidade, não há nulidade, né, em razão de não haver qualquer das circunstâncias previstas no 59 a 61 do 7235. No que se refere à omissão de rendimentos, eu cito aqui folhas 218 e 219 do acórdão 12.60.520 da DRJ, que me parece relativamente não, ele é bem claro no que se refere à demonstração da razão pela qual o contribuinte não evidenciou, através de elementos idôneos, se refere àqueles créditos que foram realizados na conta bancária, que não se solucionou os probatórios. Cito também a súmula CARF 26 e me parece que, justamente em razão da regra do da prova, esse contribuinte não tem razão, lamentavelmente. Diante disso, proponho negar provimento ao recurso. Senhora presidente, Ok, doutor Maurício, obrigada. Algum questionamento? Doutor Paulo? Acompanho o relator. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Eu vi que tinha uma questão de nulidade, mas você tratou como mérito, né? Não tem como é. Então, não vai ser rejeitado preliminar. Então, é só negar provimento. Tá. Continuando, no 107, também do Dr. Maurício, Marilei. Vamos lá, pessoal. Hoje é dia do Dr. Maurício, hein? Pois é um caso também de omissão de Você pautou rendimento. 60 processos, não foi? Como é que é? Você pautou 60 processos? Não. Muito pouco. Acho que os meus foram classificados com um pouquinho mais complexos. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário, folhas 510 a 523, que a recorrente sustenta em síntese. Não constam dos termos de ciência e de continuação do procedimento fiscal, dos autos às datas de encerramento, configurando na observância ao artigo 7 da portaria tal. Também não constam informações necessárias, segundo o artigo 12. As prorrogações não foram autorizadas pela autoridade, otorgando na forma do artigo 13. Assim, ao expedirem a requisição de informações sobre movimentação financeira, foram desrespeitados também os requisitos da portaria 180. Não havia procedimento de fiscalização em curso que justificasse a emissão do RMF, pois o procedimento foi iniciado já com o objetivo de obter as informações bancárias. Então, a irregularidade maculou o auto de infração efetuado com base nos dados fornecidos pela instituição bancária. Houve quebra ilegal do sigilo bancário, pois não foi previamente autorizada pelo Poder Judicial. Os depósitos bancários isoladamente considerados não podem ser presumidos como renda. A Lei 9.430 de 96 não pode alterar o conceito de renda. Seremos do fisco comprovar que houve acréscimo patrimonial. A recorrente atua como produtora rural, que foi comprovado nos autos, devendo a tributação considerar tal fato. A multa aplicada no patamar de 75% tem caráter de confisco. Faço o relatório, cito o acórdão 0444-868 de 13 de setembro de 2011, folhas 493 a 506, que negou o provimento da impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido. Esse é o relatório do essencial. Tá? No que se refere ao conhecimento, o recurso é tempestivo, mas eu conheço parcialmente, deixando de conhecer as alegações de inconstitucionalidade em respeito à súmula CARF número 2. No que se refere ao mérito, não há ilegalidade ou nulidade no que se refere à quebra de sigilo bancário, essa questão já foi superada. Faço alegação, argumentação no que se refere ao ônus da prova, que nesse caso é do recorrente, por se tratar de uma presunção legal relativa. Tá? Ao tratar especificamente a distribuição de rendimentos, cito aqui e uso como razões de decidir, folhas 505 do acórdão 03448868, tá? Que menciona, cabe ao contribuinte elidir a imputação mediante a comprovação, tal. A impugnante foi intimada em 14 de setembro de 2010 por meio do termo de intimação fiscal número tal, a informar e comprovar no prazo de 20 dias, mediante documentação hábil e idônea, individualizadamente a origem dos créditos efetivados em suas contas bancárias. Em 1 de nove de 2010, a contribuinte foi novamente intimada, sendo concedido prazo para os documentos. O auto de infração foi lavrado em 8 de 10 de 2010, com data de ciência em 14 de 10 de 2010. Documento algum foi apresentado até esta data e nem nesta fase de julgamento. Quanto à alegação que o tributo deveria ser apurado por um valor menor em virtude de ser impugnante produtora rural, cabe esclarecer que não foram demonstrados por documentação quais valores dentre os depositados em conta corrente tiveram como origem a atividade rural, fato esse mencionado por auditor fiscal no termo de intimação fiscal. As receitas provenientes da atividade rural deverão ser comprovadas com a apresentação dos correspondentes notas fiscais. Nesse caso, esses depósitos identificados viriam a ser tributados como atividade rural e não como omissão de depósitos bancários. Assim, mantém-se a infração apurada, caracterizada por depósitos bancários de origem comprovada. O recorrente me parece mesmo que não se descumpriu dos ônus probatórios, cito ainda a súmula 26 do CARF, e me parece que o contribuinte não tem razão, e diante de todo exposto, sugiro que neguemos provimento ao recurso, senhora presidente. É como voto. Ok, obrigada. Algum questionamento? Só quero dar uma olhada aqui na declaração dela, se ela tem rendimento de outra natureza. Tá. Marilei. Locke, né?
ok. Então, doutor Paulo, como vota? Acompanhe. Doutor Wesley? Acompanhe. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 107, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, na parte conhecida negar-lhe provimento. 108, doutor Maurício, Marina de Oliveira. Eu vou passar para tarde, então. Eu tô indo na sequência aqui, é tudo do Maurício, a maioria. Ele é o campeão dos depósitos aqui. Vou passar do meu aí. Teve um que eu passei, porque tá... Não, ó, do 107 foi pro 108. Eu tava no 107. Posso iniciar? Pode. Trata-se de curso voluntário, folhas 483 e 486, em que a recorrente sustenta em síntese que o fisco não comprovou que os valores que os valores da movimentação na conta bancária implicou renda. Isso aqui tem que arrumar depois. A presunção do artigo 42 afronta os princípios da legalidade, segurança jurídica e razoabilidade no que se refere ao lançamento baseado unicamente em extratos bancários. Houve quebra ilegal do sigilo bancário, pois não foi previamente autorizado pelo Poder Judiciário. Os depósitos bancários isoladamente considerados não implicam renda. A multa aplicada no patamar de 75% tem caráter de confisco. Faço o relatório, cito ao final que a DRJ de Porto Alegre, por meio do Acórdão 10.41.128 de 7 de novembro de 2012, folhas 469 a 478, negou provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na seguinte ementa, que segue abaixo. Tá? O recurso é o relatório do essencial. O recurso é tempestivo, conheço parcialmente, deixando de conhecer as alegações de inconstitucionalidade em respeito à súmula CARF 2. No que se refere à nulidade, da quebra de sigilo bancário, essa questão está superada. Cito os artigos 59 a 61 do decreto 7235 de 72. Faço a alegação do ônus da prova, que nesse caso incumbe ao recorrente, por ser uma presunção legal relativa. No que se refere à omissão de rendimentos, me parece, de fato, que não houve comprovação por parte da recorrente dos depósitos individualizadamente. Né? Cito ainda a súmula CARF 26, e me parece, portanto, não ter razão pela regra do ônus da prova, razão a recorrente. Diante de todo exposto, conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida, sugiro negar-lhe provimento. É como voto, senhora presidente. Obrigada, Maurício. Algum questionamento, pessoal? Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 108. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade, e na parte conhecida negar-lhe provimento. Teve alegação de constitucionalidade, né? Teve. Estou indo para o próximo. O Kleber. Vou dar uma folguinha para o Maurício. 109. Marluce. Então, esse aqui é muito fácil. Depósito, autoinfração
em razão de ter sido apurada omissão de rendimentos caracterizados pela depósito bancário não comprovado. Ela só, tanto na impugnação como no recurso, ela só alega inconstitucionalidade de ter quebrado o sigilo bancário dela e a questão da multa confiscatória, que não obedece ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. A DRJ considerou improcedente, manteve o crédito tributário. Então, eu não conheço da questão de violação dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, por força da súmula 2. E replico também o voto com relação à alegação da nulidade por ter violado seu sigilo bancário sem prévia autorização judicial. Isso já está sedimentado. Replico que o dá. Quanto à questão da multa de ofício de 75%, ela resulta da aplicação de normas legais, né? Então, é devida. O exposto, voto por não conhecer das alegações de constitucionalidade, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Não apresentou nenhuma prova, só matéria de direito. Ok, doutor Kleber. Algum questionamento? Então, doutor Paulo. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanha. Eu também acompanho. Acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos reconhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de constitucionalidade, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Você botou rejeitar a preliminar, né? Foi só uma preliminar, né? Foi só uma preliminar. Rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento. Voltando para o doutor Maurício, 110, Menezes. Vamos lá, senhores. Também a omissão de rendimentos. Trata-se de recurso voluntário, folhas 455 a 466, em que a recorrente sustenta em síntese. O contribuinte já demonstrou nos autos as origens dos valores depositados em suas contas correntes, sendo elas provenientes das seguintes atividades: operações de compra e venda de bovinos, intermediações em leilões e vendas a produtores rurais ou açougues. Devem ser excluídos os lançamentos dos valores referentes à defesa em leilão, 52 mil e pouco, que trata de situações em que os lances apresentados não são interessantes ao vendedor. Não é admissível que tantas vendas em leilão tenham sido realizadas à margem da fiscalização estadual, como pretende imputar o Fisco Federal ao declarar que não existem notas fiscais de venda de bovinos. Os depósitos bancários isoladamente considerados não implicam necessariamente renda. Ressalta-se que existem prazos em vendas sob regime de leilões e outras vendas e as compras são realizadas com cheques pré-datados que podem ser descontados pelo portador. Justifica-se o pedido de perícia requerido na impugnação e indeferido pela decisão recorrida para melhor elucidar as origens dos valores. Parte dos valores questionados pelo fisco referem-se a operações de venda para terceiros, sendo que a comissão oferida foi de apenas 7.500 e poucos reais. Faço todo o relatório, termino por mencionar que a DRJ de Juiz de Fora, por meio do acórdão 0940-945, folhas 430 a 451, negou o provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal conforme entendimento resumido na ementa abaixo aí, dos senhores. É o relatório do essencial. Conheço do recurso, ele é tempestivo, o recurso é tempestivo e dele conheço integralmente. Se caso é um caso de omissão de rendimentos, eu cito, pessoal, e transcrevo as folhas 444 a 449 do acórdão 0940-945 da DRJ, o qual adoto como razão de decidir, no qual se conclui que, de fato, não houve a comprovação individualizada dos valores, nem dessas datas, e muito menos a natureza do crédito pelo contribuinte, nem durante a ação fiscal,
nem na fase impugnatória. Tá? Cito ainda a súmula CARF número 26, e no que se refere a isso, me parece que o contribuinte, de fato, não tem razão. Tá? No que se refere ao pedido de perícia, no que se refere ao pedido de realização da perícia, é importante observar o prescrito lá pelo parágrafo 1º do 16, né? É importante lembrar que o indeferimento do pedido de diligência de perícia ele deve ser fundamentado, que é justamente como ocorreu nesse caso, conforme a gente extrai lá das folhas 449 a 451 do Acórdão 09-40-945 lá da DRJ. Tá? Diante de todo o exposto, senhores, eu voto por negar o provimento ao recurso. Tá, tem indeferimento de pedido de perícia, né? Tem. Tá. Algum questionamento? Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Fernanda? Acompanho. Desculpa, acho que estava ligado, desliguei. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Me acompanho novamente. Não, gente, desculpa. Eu acompanho. Para variar, eu sempre vou ler na minha listinha e vou chamando. Então, esse item é o item 110, né? Menezes de Cássio. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em deferir o pedido de perícia e negar provimento ao recurso. Indeferir o pedido de perícia. Isso. Senhora presidente, eu não sei se os do 114 ao 118 está na sua listinha. Tá. Oi? É o próximo, 114, 115, 116. Vamos lá, então. 114. Renildo. Também omissão de rendimentos. Trata-se de recurso voluntário, folhas 211 a 217, em que o recorrente sustenta em síntese que foi realizada a quebra de sigilo bancário sem prévia autorização, o que justifica o sobrestamento do presente feito até que a questão acerca da constitucionalidade de tal ato seja devidamente julgada pelo STF. Os valores que transitaram na conta bancária questionados são de titularidade de Edilamar Roveta, sendo que o recorrente é apenas seu funcionário. A responsabilidade sobre os créditos foi confirmada pela senhora Edilamar, conforme documentos que constam dos autos. O auditor fiscal deixou de intimar formalmente a senhora Edilamar para prestar esclarecimentos nos autos do procedimento fiscal. Além disso, seria possível confirmar as informações fornecidas pelo recorrente ao confrontá-los com aquelas constantes na dívida da senhora Edilamar, o que não foi feito pela fiscalização. Faço todo o relatório. A DRJ de Belém do Pará, por meio do acórdão 01-26-309, folha 191 a 205, negou provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na ementa abaixo, é a síntese do essencial. O recurso é tempestivo e dele conheço integralmente. Não fiz no corpo do acórdão qualquer consideração relativa a sobrestamento em razão do julgamento por parte do STF com relação ao sigilo bancário, porque essa questão restou superada. Faço argumentação relativa ao ônus da prova. No que se refere à omissão de rendimentos, cito aqui o acórdão 01-26-309, folhas 201 a 204, tá? Itens 34 do acórdão, 34 a 57, por meio do qual me parece razoavelmente claro que não houve a comprovação por documentação hábil por parte do recorrente, individualizadamente de cada depósito, não tendo ele se desincumbido do seu ônus probatório. Cito ainda a súmula CARF número 26,
E, em razão disso, diante de todo o exposto, sugiro negarmos provimento ao recurso. Senhora Presidente, é como voto. Ok. Algum questionamento? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Também acompanho. Então, item 114, Renildo. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 115, Roberto Correia. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário, folhas 212, 240, em que o recorrente sustenta em síntese que o auto de infração está inclinado em nulidade, pois está fundamentado em informações obtidas mediante quebra de sigilo bancário que não foi procedida a autorização judicial, o que contrariaria dispositivos constitucionais conforme jurisprudência dos tribunais superiores. Lavratura do auto de infração se deu em 29/3/2011, que impossibilita que o recorrente tenha sido cientificado da exigência tributária em 7/4/2010, como consta da decisão recorrida. Na realidade, o contribuinte foi cientificado em 7/4/2011, momento em que já havia se esgotado o prazo do artigo 150, parágrafo 4 do CTN para cobrar crédito de IRPF do período de 1 de 2006 a 3 de 2006. A ausência de recolhimento não altera a natureza do lançamento, visto que o contribuinte continua sujeito aos encargos decorrentes da obrigação inadimplida, que está de acordo com a jurisprudência do CARF. Os depósitos bancários isoladamente considerados não implicam necessariamente renda. A fiscalização não comprovou que o contribuinte é titular. Os depósitos bancários que foram fiscalizados também levam à nulidade do auto de infração. Os valores depositados na conta bancária do recorrente foram devidamente declarados à fiscalização de sua DIRP como lucros e dividendos recebidos da empresa Imifarma, produtos farmacêuticos e cosméticos S.A., que são isentos. E a fiscalização desconsiderou documentos apresentados pelo recorrente nesse sentido. Faço o relatório, senhores. Termino por citar o julgado da DRJ, o acórdão 01-23755, folhas 188 a 207, que negou o provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento está resumido na ementa transcrita para os senhores. Esse é o relatório do essencial. O recurso é tempestivo e dele conheço integralmente. No que se refere à nulidade, me parece não prevista nenhuma das circunstâncias do 59 a 61 do 7235, razão pela qual não considero presente nenhuma nulidade. No que se refere à omissão de rendimentos, lembro que o ônus da prova é do recorrente, nesse caso, por se tratar de uma presunção legal relativa. Cito aqui folhas 201 a 203 do acórdão 01-23755 da DRJ, no qual me parece fica razoavelmente bem comprovado que não houve a comprovação individualizadamente por parte do contribuinte, como determina o artigo 42, parágrafo 3º da nova 430. Cito ainda a súmula CARF número 26, e me parece que nesse particular não tem razão, portanto, o recorrente. No que se refere ao momento da ocorrência do fato jurídico tributário do imposto de renda, nesses casos de omissão de rendimentos, eu cito a súmula CARF 38 e também chamo a atenção para o contido das folhas 198 do acórdão 01-23755 da DRJ. Nesse particular, me parece também não tem razão o recorrente. Diante de todo exposto, sugiro negarmos provimento ao recurso. Senhora Presidente, é como voto. Ok, obrigada, Maurício. Algum questionamento? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 115, Roberto Correia. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 116, Roberto Gaboni. Vamos lá. Recurso voluntário, folhas 569 a 612, em que o recorrente sustenta em síntese que o artigo 42 dispõe sobre critério material de depósito de imposto de renda, em contradição com o 146. Para que seja efetuada a autuação por omissão de rendimentos representados pelos depósitos bancários, é necessário que se comprove que a renda foi consumida pelo contribuinte, evidenciando sinais exteriores de riqueza. No caso em tela, a comprovação da infração não foi suficiente a ensejar a constituição do crédito tributário, nem a aplicação das penalidades.
Houve cerceamento de direito de defesa, pois o prazo de 20 dias concedido ao contribuinte para fornecer a documentação solicitada pela fiscalização foi demasiadamente curto, lembrando que nesse caso aqui é a parte inquisitiva, por enquanto, né, de fornecimento de documentação, para verificação do fato gerador do imposto de renda é imprescindível a identificação da aquisição de ganho patrimonial por meio do confronto entre elementos de entrada e saída. A existência de depósitos bancários nas contas correntes do recorrente não significam necessariamente que foi oferida a renda. As presunções legais não se prestam para inverter o ônus da prova. Os créditos referidos pela fiscalização não configuram renda, uma vez que foram obtidos após o seu recebimento e, portanto, apenas transitaram pelas contas bancárias do contribuinte. A análise equivocada da fiscalização acatou apenas em parte as justificativas oferecidas pelo contribuinte, reduzindo de maneira ínfima o montante apurado. Os extratos juntados aos autos comprovam a manutenção do patrimônio do contribuinte, não seu acréscimo patrimonial, e a multa tem caráter de confisco. Faço todo o relatório, terminando por citar a decisão da DRJ, o acórdão 1637.227, de 3 de abril de 2012, folhas 548 e 563, que negou o provimento da impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido da seguinte emenda transcrita aí para os senhores ao relatório do essencial. Recurso é tempestivo, dele conheço parcialmente, deixando de conhecer as alegações de inconstitucionalidade em respeito à súmula CARF número 2. Com relação à inexistência de cerceamento, com relação ao cerceamento de defesa, me parece que ele inexistiu, porque é incabível a declaração de existência de cerceamento de defesa, que foi garantido ao sujeito passivo o exercício do contraditório em ampla defesa com os meios e recursos inerentes. No que se refere à omissão de rendimentos, cito lá o artigo 42, parágrafo 3º da 9.430, lembrando que se trata de uma presunção legal relativa, que passa, por assim dizer, atribui, assim dizer, o ônus da prova ao recorrente, ao contribuinte. Ele não se desincumbiu de tal ônus, não há demonstração individualizada da origem desses créditos. Toma a liberdade de citar as folhas 558 a 561 do acórdão 1637.277 da DRJ, em que me parece ficar absolutamente claro que ele não se desincumbiu desse ônus. Cito ainda a súmula CARF número 26, para afastar de vez qualquer necessidade de comprovação de consumo da renda ou ainda de acréscimo patrimonial. Me parece que não tem razão o recorrente. Diante disso, me parece... das matérias conhecidas, a elas sugiro negar-nos provimento ao recurso, senhora presidente, como voto. Ok, doutor Maurício, obrigada. Algum questionamento? Doutor Cláudio, não. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 116, Roberto Gaboni, acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, na parte conhecida, negar-lhe provimento. 117, também do Maurício. Rômulo. Vamos lá. Vamos lá. Também é um caso de omissão de rendimentos, traz recurso voluntário, folha 162 e 176, em que o recorrente sustenta em síntese que a cópia dos extratos bancários utilizados para embasar o lançamento deveria ter sido fornecida à recorrente pelo fiscal responsável desde a sua disponibilização pelas instituições financeiras, não cabendo a justificativa de que bastaria que o contribuinte solicitasse vistas do processo para obter cópia dos autos. No caso em tela, não sendo apresentados os referidos extratos, ocorreu cerceamento de direito de defesa, é inconstitucional a Lei Complementar 105, os depósitos referentes aos cheques só são disponibilizados ao recorrente após sua compensação, só então pode falar em crédito, assim os créditos em cheque apenas poderiam ser tributados após as suas compensações. No caso, houve o deslocamento do fato gerador em diversos meses, uma vez que os depósitos de cheques ocorreram no final de um mês e na sua compensação ter ocorrido no mínimo no primeiro dia útil do mês seguinte. Tal deslocamento operado pela fiscalização pode afetar o próprio conteúdo do lançamento, consistindo em erro substancial e contrariedade ao CTN que justifica o cancelamento do auto de infração. Houve erro na identificação do sujeito passivo, pois a conta bancária objeto da fiscalização era utilizada pela empresa Furacão 2000 Produções Artísticas Limitada. Isso pois a empresa autorizava o pagamento de direitos autorais e realizava transferência de valores para as contas de titularidade do recorrente, que pode ser comprovado por extratos bancários.
faço todo o relatório, terminando por citar o acórdão da DRJ do Rio de Janeiro, por meio do acórdão 12.55445, 2 de maio de 2013, folha 142 a 157, que deu para o provimento da impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte conforme o entendimento que está abaixo. Transcrito é o relatório do essencial. O recurso é tempestivo, senhores, e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer as alegações de inconstitucionalidade em respeito à súmula CARF número 2, me parece inexistente o cerceamento de defesa, uma vez que foi garantido ao sujeito passivo exercício do contraditório ampla defesa com os meios e recursos inerentes. Faço a argumentação do ônus da prova. Me parece aqui que não há dúvida de que não foi comprovado, não foram comprovados os depósitos. Vejam aí as folhas 148 do acordo da DRJ. No presente caso, não comprovada a origem dos recursos, pois não houve sequer a resposta à intimação expedida à autoridade fiscal. A intimação expedida. A autoridade fiscal considerou os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Por sua vez, o contribuinte apresentou sua peça defensória contestando tanto a forma quanto o mérito do auto de infração, mas não houve qualquer resposta à intimação. Me parece, então, que ele não comprovou mesmo, não se descumpriu do seu ônus probatório, cito ainda a súmula CARF 26, e aqui me parece, então, que não há razão ao contribuinte. No que se refere ao suposto erro de identificação do sujeito passivo, ele sustenta que houve erro na identificação do sujeito passivo, pois a conta bancária objeto de fiscalização era utilizada pela empresa Furacão 2000. Isso, pois a empresa autorizava o pagamento de direitos autorais e realizava a transferência de valores para a conta de titularidade do recorrente, o que pode ser comprovado, ou poderia ser comprovado, por extratos bancários. Quanto a tais alegações, me parece que não há razão novamente. E aí eu cito, novamente, folha 144 e 155 do acórdão da DRJ, que, de fato, não houve comprovação de que essa conta era, de fato, utilizada pela referida empresa. Novamente, me parece sem razão a recorrente. Então, diante do todo exposto, senhora presidente, conheço parcialmente o recurso. Na parte conhecida, sugiro negarmos provimento ao recurso, ou negar provimento ao recurso. É como voto, senhora presidente. Ok. Cláudia, você está por aí? Congelou a Cláudia aqui, no finzinho, viu? Voltou. Se necessário, repito. Deu uma congeladinha, mas foi no finzinho, viu? Caiu de novo. Ela caiu, a Cláudia A caiu. Fernanda também. Eu tô aqui, vocês não estão me vendo, não? Não. Deixa eu dar um refresh aqui. Deve ser o Jitsi que está começando a... Porque eu tô vendo a carinha de todo mundo aqui. Vocês não estão me vendo, mas eu tô vendo todos. Voltei, eu escutei o voto todo, tá? Conseguiu ouvir? Estão me Eu vendo? já Não, estava né? passando a palavra para a presidente quando eu congelei. Estão me vendo agora? Agora sim. Deve Então, ser o pessoal, Jitsi, porque eu tava vendo todo mundo. tem hora que ele dá uma sumida. Tem hora que aparece para mim só quem está falando. Às vezes. Paulo. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 117, Rômulo Arthur, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, na parte conhecida, negar-lhe provimento. 118, o Maurício, aí a gente vai dar uma folguinha pro Maurício. Graças a Deus, né, senhora presidente? Tá ficando rouco já. Ficando Eu rouco. ia falar isso, de repente, para chamar um, para dar uma aguinha para ele. 118 é o Biratã. Vamos lá. Mas eu vou tomar uma aguinha agora, depois desse. Eu tô Não é tomando meu. um chá boliviano aqui. Estão fazendo bullying comigo, tiraram os meus. Vamos lá. Também é um caso de omissão de rendimento, senhores. Traz-se recurso voluntário, folhas 200 a 234, em que o recorrente sustenta em síntese que o auto de infração padece de vícios insanáveis que atingem diretamente o próprio conteúdo do lançamento
e não apenas formalidades, não podendo ser simplesmente retificado por cálculos aritméticos. Tais vícios que impõem a nulidade do auto de infração são os seguintes: aplicação da multa isolada sobre a mesma base de cálculo do levantamento do tributo, majoração indevida da base de cálculo pela inclusão de valores que entraram e saíram de contas bancárias sem constituírem renda. Doutora Cláudia está por aí ainda? Está. Voltou. Congelou, eu acho. Consideração de valores já declarados com ganho de capital pela alienação de bens, como diferenças de rendimentos não comprovados, análise sujeita a subjetiva e pessoal quanto à origem dos rendimentos advindos de atividade rural. A decisão recorrida baseou-se em presunção que contraria preceitos constitucionais e legais, pois admite tributação menos favorável ao contribuinte sobre a justificativa que não foi provada a prática de atividade rural. No caso em tela, a cobrança confiscatória, dado que o valor exigido do contribuinte representa quase a mesma grandeza da base de cálculo considerada. A ação do fisco foi abusiva na medida em que desconsiderou injustificadamente as informações prestadas pelo contribuinte e transferiu para ele o encargo de provar que seu sigilo bancário foi quebrado ilegalmente. Foi ilegal a quebra de sigilo bancário em fase do recorrente, posto que não foi procedido fundamentado de decisão judicial. Meros depósitos bancários, assim como movimentação bancária, não significam necessariamente aquisição de disponibilidade econômica, como previsto no artigo 43 do CTN. Devem ser realizadas diligências junto à DEPARA ou CEFA, no sentido de obter as notas fiscais de atividade rural emitidas pelo autuado, pois esses são os órgãos públicos encarregados para tanto. As tentativas pessoais do contribuinte foram infrutíferas nesse sentido. Faço o relatório que está à disposição dos senhores aí, terminando por citar a decisão da DRJ de Belém do Pará, por meio do acórdão 01-25006, folhas 182 e 193, que deu parcial provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte. O recurso, esse é a síntese do essencial. O recurso ele é tempestivo e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer as alegações de inconstitucionalidade em respeito à súmula CARF número 2. No que se refere à nulidade, eu a afasto, tendo em vista que não estão presentes nenhuma das circunstâncias do 59 a 61 do decreto 70235. Além disso, no que se refere à omissão de rendimentos, faço a menção, claro, de que se trata de uma presunção legal relativa, cujo ônus da prova incumbe, claro, ao recorrente nesse caso, e cito aqui, reitero que essas análises dos depósitos devem ser feitas individualizadamente e cito aqui as folhas 188 a 193 da DRJ, itens 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, os quais me parecem deixar absolutamente claro que o contribuinte de fato não se descumpriu do seu ônus probatório. Tá? Cito ainda a súmula CARF número 26, em razão disso, me parece que nesse particular o contribuinte não tem razão, lamentavelmente. Tá? Diante de todo o exposto, eu sugiro, senhores conselheiros, conhecermos parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negarmos provimento. É como voto, senhora presidente. Ok, doutor Maurício. Obrigada. Algum questionamento? Só porque eu vi que a DRJ derrubou a multa isolada, né? Mas, assim, no recurso, eu acho que ele volta a falar. Pelo seu relatório, está falando que ele voltou a falar da multa isolada, mas. Derrubou, né? Acho que não pode dar uma explicação no. Porque como ele voltou a recorrer disso, mas já tinha sido até derrubada, né? Derrubou integralmente ou baixou para 50%? Não, acho que derrubou. Falou que não cabia lançamento de multa no caso de depósito bancário. Eu entendi isso. Pela simples omissão de rendimento, né? Tá. Meu caderninho aqui. É porque tem alguns que a DRJ baixa, não foi no caso da omissão, né? Baixa para 50%. Eu entendi isso. Porque como no relatório está falando que não é questão de recurso. Pela simples omissão de rendimento não cabe, né? A multa isolada. Eu acho que foi por isso que a DRJ não cabe nem a multa isolada e nem a multa qualificada, na verdade. Eu acho que na dúvida. Mas aqui não tem qualificada. Pois é, mas a nossa súmula diz sobre... Só tem 75%. Tinha multa isolada de 50%. Tinha, e foi retirada, né? Pelo relatório aqui, não dá para saber qual foi o provimento parcial da DRJ. Que aqui só tem a ementa, e na ementa não fala nada de multa isolada. Na DRJ. Aí a Cláudia deve ter lido lá no acórdão, né, Cláudia?
Você olhou lá, né? Tá sem microfone. Aqui, tá. Dessa forma, como a omissão presumida não se caracteriza como recebimento de outra pessoa física ou do exterior, não deve prevalecer a tributação daquela multa. Então, cancelou a multa toda. Cancelou a multa toda. Aí mencionar que não cabe analisar essa alegação, tendo em vista que a DJ já deu provimento ao pleito do recorrente. Seria até o caso de aplicação daquela súmula, né? De multa isolada. Mas como a DRJ já tirou, né? Ok. Então, doutor Paulo. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 118, o Biratã, Lessa. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, na parte conhecida negar-lhe provimento. Bom, eu vou caminhar mais para frente, vou para a nossa pauta da manhã, que a gente está chegando nela agora. Eu vou deixar os dois itens 119 e 120 já de tarde. Da pauta da manhã, eu vou mais para frente, vou para o item 126. E o Daires, do Dr. Wesley. Chegou, Dr. Wesley. Agora, eu vou tentar fazer que nem o... Acho que eu não consigo que nem o doutor Maurício. O doutor João. Aula. Meu Deus, eu sempre confundo os dois. O Maurício deve ter sido locutor. Ele realmente consegue ler muito rápido. É o 126, né? E Ildaris. Ildaris, sei lá. Ildaris. Auto de infração, ano calendário refere-se, né, ao processo auto de infração, IR, pessoa física, ano calendário 2005, exercício 2006, tendo sido apurado em razão de revisão interna da declaração de ajuste anual do contribuinte é o seguinte: rendimentos recebidos da pessoa jurídica Banco do Brasil no valor de 269 mil, na apuração devida foi compensado o imposto de renda na fonte no valor de 8.800 e pouco, compensado indevidamente, retido na fonte o valor relativo à fonte pagadora de Justiça Federal de primeiro grau. Com isso, a recorrente pleiteia a exclusão dos rendimentos decorrentes da ação judicial no montante de 126 mil, oriundo do pagamento dos honorários advocatícios e despesas judiciais, junto a documentos que alegam que somente obteve posterior decisão de primeira instância. Esse caso aqui, aí a doutora Cláudia, se quiser também fazer um acompanhamento mais detalhado, ela juntou os mesmos documentos da primeira instância, viu? Então, na omissão de rendimento foi constatada omissão, perdão, a corrida aqui acaba me atrapalhando. Foi constatada essa omissão no valor de R$ 269.660 recebidos lá pelo Banco do Brasil. Após o ajuste dos valores devidos pela primeira instância, em seu recurso voluntário, a recorrente alega que os valores de 126.861,98 correspondem à diferença entre os rendimentos decorrentes da ação judicial e o valor declarado concernente à Justiça Federal de primeiro grau do Distrito Federal, 142 mil, indicando a quantia da diferença que seriam a título de honorários advocatícios e custos judiciais. Quanto a isso, a decisão de primeira instância assim se pronunciou. Vê-se que o interessado pleiteia a exclusão dos rendimentos tributáveis decorrentes da ação judicial no montante de 126 mil, oriundo do pagamento de honorários advocatícios e despesas judiciais, apresentando, para tanto, o recibo de folhas E12, tá? No caso, seria a numeração antiga, o 12. Contudo, o referido documento, sem firma, não tem valor probante. Deveria o interessado ter demonstrado os recibos emitidos pelos advogados e peritos com a correlata prova da atuação no processo. Por exemplo, que faz jus à exclusão pretendida mormente quando o valor de tais despesas judiciais implica mais de 48% do rendimento líquido auferido acima do comumente praticado.
Por decorrência, deve-se alterar o lançamento para considerar como missão de rendimento um montante de 126 mil, com apuração do imposto suplementar de 34 mil, conforme demonstrativo a seguir. Pois meio recorrente seu recurso voluntário alega que não tinha os documentos comprobatórios à época e que agora juntem apelo. Entretanto, esses documentos de folha 53 e 55 são os mesmos apresentados nas folhas 11 seguintes. Ainda o depósito de folha 56 possui carimbo da Receita Federal sem ateste. Assim, entendo que os valores declarados omissos já foram considerados e revistos na decisão de primeira instância, uma vez que se baseou nos documentos acostados aos autos, deixando o recorrente de comprovar suas alegações em sede recursal. Portanto, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário, realizando a manutenção da decisão de primeira instância. Ok, doutor Wesley. Algum questionamento? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanha. Eu Você tava... tem? Não, tem. Pode. Tem na folha 54, esse documento já tinha sido... Aqui é uma nota fiscal, né? Não é esse valor que ela quer? 54. 54? É. E antes ela tinha apresentado só um recibo, agora isso daí não é esse valor? 54. Nota fiscal de serviços. Aí eu não sei, aí teria que conferir se é o número da ação judicial, se bate. Na verdade, se nós pegarmos ali esse documento que foi, está sem ateste, né? Eu mencionei. Eu não considerei ele, viu, Cláudio? Ele está sem ateste da Receita. Ele está sem o ateste da Receita. Por isso que eu não considerei. É um quadrado bem grande na frente. Tá, mas tem o recibo ali do advogado, né? Assim, recebemos, aí assinado pelo Campelo. Esse documento não foi apresentado para a DRJ, né? Assim, esse é um outro documento, não, eu só vejo que é diferente. Eu não sei se... A nota fiscal, não foi apresentado para a DRJ. Que foi apresentado. Eu acho importante, mesmo que não aceite esse, justificar, né? Mas assim, eu não... Eu disse que eu não aceito o documento porque ele não tem um ateste. Ele colocou no voto. Ah, tá. Que ele não tem como aceitar, porque não tem um ateste, ele não foi nem... não foi conferida a autenticidade dele, né? Ele apresentou uma simples cópia para o atendente. Está ali na folha... Agora eu perdi aqui. Eu vi aqui no voto. Está aqui na folha. O meu não dá para ler a folha. Depósito de folha 56 possui sem ateste. Peraí. Eu estou confusa aqui nos processos. Peraí. Na verdade, mesmo. Não, mas eu até agradeço, porque eu coloquei o número 56, é 54 a folha. Né? É 54. Não, o 56 também está sem ateste. 54. Está tudo sem ateste aqui. Do 53 até o 56 está sem. Até o 54. O depósito, eu vou acrescentar aqui ainda que o depósito e o recibo... O depósito também, 56. Isso. Aí eu confesso que eu não tinha visto ainda um documento sem ateste, assim. O que se poderia fazer, caso se entendesse, era diligenciar para apresentar o original, mas ele só fez isso em recurso. Teve oportunidade de apresentar em outros momentos, né? Então, assim, é complicado. Vem cá, a diferença, ela tem um depósito na conta dela, que é exatamente a soma, é o alvará mais o honorário, é isso? Essa soma aí dá? Eu tendo a botar pela diligência, assim, se o documento for aceito, mesmo que apresentado posteriormente, na lógica do, né, se fez necessário com o acórdão recorrido,
Eu aceitar como prova dos honorários essa nota fiscal aí. Aí a única dúvida é que esse valor poxa, mais de 40% do valor que ela teria recebido, né? Eu achei meio estranho. É quase, uns 45% o valor, só de valor. Mas aí o advogado está dando quitação e tem um comprovante que foi depositado na conta dela, realmente só a diferença pode ter sido depositado em outra conta dela, mas a princípio, com a nota fiscal, com o depósito em conta do valor que ela está alegando, batendo com o recibo anterior, não estava, mas tem a nota fiscal agora, eu tendo a aceitar. Eu nesse caso em específico, naquele outro até eu concordei com a diligência, mas esse aqui esse eu nem voto pela diligência, não. Eu, pelo conjunto da obra, eu acho que ela tem direito a esses honorários. Isso aí, eu vou manter o voto, viu, Cláudia? Eu não me sinto seguro ainda, apesar da... Batem, né? Os valores batem. O depósito... Depositou 130 mil na conta. Depois, olha só, o valor de 130 mil é o Campelo. Que foi ela, e aí teria que somar esse 130 mais o 126. Aí dá o alvará, dá mais ou menos, assim, próximo do alvará, o alvará está na folha 55, 260 e poucos. Aí por isso que eu acho que, assim, está fechando, né? Deixa eu ver aqui, somando os dois valores. 261, 571, 09. 126. 339 mais 130,208 mais... Tá dando 135. E ela só recebeu 130. Não tá batendo o valor, não. Dá 256.588, né? O que é esse 256? O valor total, que é o que ela... Pois é, tá dando uma diferença de 5 mil. Mas tá próximo, né, Sheila? Agora... Pois é, eu falei assim, não fechou não, mas está muito próximo. Tá... Mas não tá muito... Tem uma diferença de 5 mil aí, 5 né? mil do quê? Assim, que me deixou, que eu não fiz nem esses cálculos foi porque estava sem o ateste ali, eu disse, nem vou aceitar isso aqui. O que seria o sem ateste? O primeiro recibo que ela apresentou, deixa eu ver, o primeiro recibo está discriminado. Aí eu lá, 266, correção monetária, aí principal corrigido. Imposto de renda, 8 mil. Aí dá. Honorário, 126.861. Os 5 mil deve ser... por aqui dá para ver a explicação. 126.861. Gente, eu não tenho por que duvidar dessa nota fiscal aí, não. Eu vou... Bom. De qualquer maneira, realmente, honorários deve ter tido, né? Eu só achei alto o valor.
É comum quando o advogado não cobra nada na entrada, às vezes ele cobrar um percentual maior no êxito. 45%. Não concordo, mas eu já vi casos assim, inclusive existem ações da justiça. Será que o 5 mil não é, será que o 5 mil não é a diferença ali de 5.139 do DARF? E daí bate? Onde está esse DARF? Na página 17. Porque daí, se somar esses valores aí e considerando esse DARF, aí, bom, aí está no nome dela, a primeira cota do imposto de renda pessoa física, é o valor considerado. Aí bate direitinho o valor, e aí, pelo menos na questão de valores, ficaria ok. R$ 5.256 menos. Teve uma. Bom, aqui tem uma memória de cálculo na folha 12 do recibo, que dá os 130. Eles estão tirando a CPMF. E o imposto retido na fonte de 8 mil. 8.089. E teve uma correção monetária que botaram, que subtraindo tudo, transferiu 130. Tá a explicação do 130 aqui. Eu vou... Presidente? Mas o recibo não está assinado, tá? Não está assinado. Mas pelo menos tem uma explicação dos valores. Eu vou alterar meu voto, presidente. Tá. Então você vai alterar. Vou dar provimento com base na somatória dos valores. Não, a DRJ não aceitou. Não aceitou por que motivo? A DRJ não aceitou porque ela considerou elevado o valor e falou que o recibo não estava assinado. Aí agora, em grau de recurso, ela traz a nota fiscal do escritório e o comprovante que foi só depositado uma parte, né, do alvará de levantamento. Então, acho isso fechando. Eu acho frágil não estar autenticado. Eu encaminharia para a diligência para verificar a autenticidade desse documento. Também é uma opção, né, na dúvida. Porque, assim, já tem um recibo que não foi assinado. Foi um dos motivos que a DRJ não acatou. Aí ela poderia ter trazido a documentação de forma que pudesse ser conferida a autenticidade dela, né? Então, eu acho que não seria... Mas quais os motivos que geralmente, assim, os que a gente já sabe que dá sem ateste, que seria assim pela Receita? É porque trouxe só a cópia, não trouxe o original para a pessoa conferir com o original. Eu já peguei nota fiscal que a pessoa trouxe só a cópia que estava falsificada. Então vamos baixar em diligência, presidente. Eu peguei nota fiscal de despesa médica, que a pessoa escreveu um número a mais na frente. Não é o caso disso aqui, né? Mas, assim, eu já peguei vários casos que a pessoa estava sem ateste, aí eu circularizei a empresa, pedi original e era outro valor. Então, assim, eu tenho receio de aceitar uma coisa sem ateste. Pela minha experiência do que eu já vi. Eu vou ler um dispositivo do PAF que diz o seguinte: os documentos que instruem o processo poderão ser restituídos em qualquer fase a requerimento do sujeito passivo, desde que a medida não prejudique a instrução deles e fique cópia autenticada do processo. Isso não é um caso de documento restituído no interessado, mas isso sugere que os documentos do processo sejam autênticos, entendeu? E em regra, quem autentica é o funcionário lá da repartição que carimba lá, confere que é original. Esse ele carimbou que não tem ateste, entendeu? Não confia com ele. Atestou que é uma cópia. Então, não tem dúvida que era uma cópia. Era. Às vezes, o atendente não dá carimbo algum, mas tem autenticação do processo e a gente reconhece como autêntico. Mas nesse aí, não, ele deu um carimbo dizendo que não é autêntico. Aí, a própria contribuinte fala no recurso que está apresentando cópia dos documentos. Então, ela não está falando que está apresentando original. Pelo conjunto, mais uma vez, o conjunto da obra, comprovante de depósito, atuação tem um alvará em nome desse escritório de advocacia, o valor do depósito coincidente com a diferença, eu não faria diligência, não. Eu vou fazer o seguinte, Cláudia me convenceu, eu vou ficar com o documento do recurso, que pese essa documentação aí tem uma relatividade probatória, né? Eu acho que com
o conjunto da obra citado, o escritório atuante, apresentaram cópia da ação judicial, tem questões do alvará, depósito, extrato do depósito bancário. Eu fiquei na dúvida mesmo, era com a questão do sem-ateste, mas melhor analisando aqui no colegiado, eu vou ponderar, assim, por essa questão de dar boa fé a essa documentação trazida aos autos. Ok, então... Eu vou alterar o voto para dar provimento ao recurso voluntário, cancelando a exigência fiscal. Tá. Doutor Ok, Paulo. eu abro divergência Cancelar a pra- exigência, não sei se é cancelar, Wesley, é para considerar os honorários de tanto, porque a omissão foi toda, eu não sei se tem... É integral, porque, na verdade, na primeira instância, ela já conseguiu ter a parcial procedência, né, da impugnação, retirou já um pouco do auto de infração, da base de cálculo, e agora eu estou dizendo que, realmente, com a documentação apresentada de forma em recurso voluntário, estou dando provimento integral. Por isso, assim, para você falar em cancelar a exigência, porque a notificação lançou o rendimento todo, porque ela não declarou nada, 269. Aí a DRJ tirou alguma coisa. A gente só vai tirar o honorário, então não é falar cancelar a exigência, não. É considerar no cálculo do imposto os honorários desse valor aí do recibo, da nota fiscal. Veja só, o que a DRJ manteve foi justamente o valor que ela disse que é atitude honorário. Olha, esse valor aqui que você está tributando... Não, deixou uma boa parte da omissão. O que eu entendi foi o valor integral. O que lançamento parte da omissão já havia sido declarada, entendeu? Então, não foi declarado, ela não declarou nada. Ela não declarou nada, não é isso? Não, foi o que eu entendi, que ele reconheceu o erro material, que ele declarou em nome de outra pessoa jurídica. 269 mil, foi isso? Aí baixou, e aí agora eu estou complementando a decisão de primeira instância, dizendo o seguinte: essa residual que ficou a título de honorários, que não foi conhecido pela DRJ, porque não tinha o recibo, não tinha documento probatório segundo a DRJ que pudesse comprovar isso, bem como também não houve... Ele entendeu, se ficar esse valor, é quase 48% do residual, do remanescente. Não, assim, a diferença no acórdão da DRJ, a diferença é 126.800, a nota fiscal está 126.300, né? Então, acho que não vai cancelar tudo, então. Sim, porque... Ele declarou mais do que deveria, né? É isso? A omissão mantida na DRJ é 126.800, pelo quadrinho da DRJ, e a nota fiscal... É coerente, ele não poderia declarar tudo, descontar todo o honorário mesmo, entendeu? Só a parte proporcional aos rendimentos tributários, provavelmente é o que ele fez, entendeu? Por isso que não está fechando. Então seria provimento total. Doutor Wesley. Aí cancela a autuação. Tá. Veja só, estou cancelando só. O provimento para cancelar, e não para dar algo a mais, né? Tá. Doutor Paulo. Eu abro divergência para propor a resolução para confirmar a autenticidade do recibo. Ok. Doutor Kleber. Liga o microfone. Acompanhe o relator. Doutora Fernanda. Relator. Doutora Cláudia. Eu rejeito a proposta de diligência e acompanho o relator. Doutora Letícia. Relator. Doutor Maurício. Também vou acompanhar o relator. Eu acompanho a divergência. Então, acordo aos membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Paulo César Macedo. Acho que não, Sheila. Primeiro é a proposta de diligência, então por maioria rejeitar a proposta de diligência do Paulo. Não, é porque o Wesley não propôs a diligência. Não, aí o Paulo, antes do mérito, ele propõe. Acho que a proposta de diligência é antes. Aí, por isso que eu acho que tem que votar, então, a proposta de diligência. E aí, vencido, vocês têm que ver como vocês votam no mérito
você e o Paulo que queriam a diligência, se vocês negam ou dão provimento, vencidos na Aí eu diligência. nego por Eu não nego ter. provimento também. Eu nego provimento. Não tá. Então, aí vai ser tudo por maioria, mas assim, eu acho que é vencida a proposta de diligência e no mérito, por maioria, aí vencidos também que negaram provimento. Mas aí como é que eu vou registrar se foi uma divergência do Paulo? Porque não foi o por relator que maioria, propôs. Por maioria de votos, por maioria, rejeitar a proposta de diligência do conselheiro Paulo. É porque a gente nunca fez assim, a gente sempre colocou de vencidos os conselheiros tais que votaram por converter o julgamento em diligência. É que essa situação nunca se apresentou, entendeu? Tem que dar uma adaptação mesmo para. A gente vai estar vencido porque a gente votou por converter o julgamento em diligência e negar provimento ao recurso. Mas são duas votações distintas. Vocês foram vencidos nas duas, tudo bem. Mas são aí duas. ficaria acordo dos membros do colegiado, com maioria de votos, em dar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Paulo e Sheila, que votaram por converter o julgamento em diligência e negar E no provimento ao mérito, recurso. por negar provimento. Negar provimento ao recurso. Pensei em fazer assim. Então, vencidos os conselheiros Paulo César Macedo Pessoa e Sheila Ares Cartacho Gomes, que votaram por converter o julgamento em diligência para verificar a autenticidade dos documentos apresentados em sede de recurso e, no mérito, negaram-lhe provimento. Acho que seria isso, né? E, no mérito, negaram-lhe provimento. Bom, vou interromper a gravação no item 127. Presidente, gravação interrompida.